Eu suspeitava que minha esposa estava planejando o divórcio, então movi meus bens. 2 semanas depois, ela entrou com o processo e alegou que era tudo uma brincadeira quando o plano dela deu errado. Oi, pessoal! Antes de começar a história, preciso da ajuda de vocês. Percebemos que o canal está perdendo força. Se inscrever é uma das melhores maneiras de nos apoiar. É rápido, gratuito e nos ajuda a continuar trazendo conteúdo incrível. O apoio de vocês significa o mundo pra gente. Vamos fazer este canal crescer juntos. Muito obrigado. Agora, vamos começar o vídeo. Então, olá. Estou navegando pelas postagens aqui há um tempo e, sinceramente, sempre achei que nunca teria minha própria história para contar. Mas a vida tem um jeito de surpreender a gente. Eu já estou carregando isso por meses e preciso desabafar. Para começar, quero deixar claro que nunca fui do tipo que tira conclusões precipitadas ou desconfia sem motivo. Minha esposa, vamos chamá-la de Amy, e eu estamos juntos há 6 anos, sendo 4 anos casados. As coisas pareciam sólidas. Ou pelo menos era o que eu pensava. Tínhamos nossos altos e baixos, como todo casal, mas nada que me fizesse pensar que havia algum problema sério. Na maior parte do tempo, éramos uma dupla perfeita. Ríamos de piadas internas, discutíamos por horas sobre qual filme assistir, e nossa relação tinha um ritmo que simplesmente funcionava. Ela adorava planejar encontros elaborados, enquanto eu a surpreendia com a comida favorita dela depois de um dia cansativo. Tudo parecia fácil. Como se a gente tivesse entendido como o amor funciona. Mas, cerca de 6 meses atrás, as coisas começaram a mudar. No início, eram detalhes pequenos, coisas que você talvez nem notaria se não estivesse prestando atenção, e ela começou a levar o telefone para todo lugar. Tipo, se ela ia até a cozinha ou dobrar roupas, o celular estava com ela. Antes disso, ela deixava o telefone na mesa de centro por horas e nem ligava para quem o pegasse. Um dia, eu fiz uma piada. O que foi? Você está comandando uma rede de espionagem agora? Ela riu e disse, não, é que o trabalho tem me mandado muitos e-mails. Beleza, normal. Mas, alguns dias depois, ela colocou uma senha no telefone. Isso me pegou de surpresa, porque ela nunca tinha usado uma antes. Perguntei casualmente o motivo, e ela respondeu algo vago, tipo, é questão de segurança e hackers. Eu não insisti, não queria parecer paranoico, mas achei meio estranho. E não parou por aí. Ela começou a sair da sala para atender ligações. Algo que nunca fazia antes. Não era nada sutil. O telefone tocava, e ela soltava, deixa eu pegar isso rapidinho. Aí sumia pro quarto ou pro banheiro. Se eu perguntasse quem era, ela respondia, só uma amiga do trabalho. Outra coisa que notei, que ela começou a deixar o telefone virado para baixo na mesa. No começo, nem percebi. Mas um dia, quando fui entregar algo para ela, ela puxou o telefone da mesa rápido, como se não quisesse que eu visse algo. Foi um daqueles momentos em que você pensa, e espera aí, tem alguma coisa errada. Mas não era só o telefone. Ela começou a agir de forma distante. Conversas que antes fluíam naturalmente agora pareciam difíceis, como se eu estivesse forçando algo. Se eu mencionasse planos futuros, tipo, e onde vamos comemorar nosso aniversário? Ou será que é hora de começar a juntar dinheiro para um carro novo? Ela só respondia, vamos ver. E mudava de assunto. O dia em que tudo realmente fez sentido foi numa quarta-feira qualquer. Ela disse que ia encontrar uma amiga para tomar café depois do trabalho. Nada estranho, ela fazia isso às vezes. Acontece que, por coincidência, eu estava resolvendo umas coisas na mesma área e pensei, por que não fazer uma surpresa para ela? Seria fofo surpreendê-la quando eu chegasse lá, né? Mas quando cheguei, ela não estava com a tal amiga. Ela estava do lado de fora do café, andando de um lado para o outro com o telefone grudado no ouvido. Eu fiquei no meu carro porque o jeito como ela falava parecia sério.
Não queria bisbilhotar, mas acabei ouvindo pedaços da conversa. Ela dizia coisas como "tá quase pronto" e "em começando logo". Na hora, meu estômago embrulhou. Eu não conseguia entender o que ela queria dizer, mas não parecia coisa de trabalho ou papo com amigos. Parecia maior, como se ela estivesse planejando algo grande. Quando ela chegou em casa mais tarde, perguntei casualmente como tinha sido o café com a amiga. Tentei manter o tom tranquilo. Ela me contou uma história toda elaborada sobre a amiga desabafando sobre o namorado e como ela estava dando conselhos, sendo uma boa ouvinte. Eu fingi acreditar, concordei, mas meu cérebro estava a mil. Eu não sabia se estava pensando demais ou se realmente tinha algo errado. Só não conseguia me livrar da sensação de que ela estava escondendo alguma coisa. Por alguns dias, as coisas continuaram do mesmo jeito. Comecei a observar o comportamento dela mais de perto, não porque eu queria pegá-la em algo, mas porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Ela não estava agindo de forma suspeita de um jeito óbvio, mas eram as pequenas coisas que me incomodavam. E então, do nada, ela mencionou nossas finanças. Estávamos jantando uma noite, era só uma refeição comum no meio da semana. A gente estava conversando sobre coisas aleatórias, o trabalho dela, um programa novo que ela queria assistir quando, de repente, ela disse: "Você sabe, a gente deveria organizar todas as nossas coisas financeiras." Ela disse isso com o sorriso mais inocente. Achei o comentário estranho e fiquei olhando para ela por uns segundos antes de perguntar: "O que você quer dizer com isso?" Ela deu de ombros e disse: "Só acho que deveríamos ter tudo em um só lugar, sabe? Nossas informações de contas, senhas, documentos, é esse tipo de coisa. Só para emergência." Fiquei sem palavras. Esse não era o tipo de assunto que a gente costumava conversar, e o momento parecia muito estranho, considerando tudo o que tinha acontecido até ali. Tentei manter o tom casual e perguntei: "Que tipo de emergência?" Ela deu de ombros de novo e disse: você sabe, é sempre bom estar preparado. Tipo, se acontecer algo com um de nós ou se precisarmos tomar uma decisão financeira grande rapidamente." Na superfície, a explicação fazia sentido, mas algo no jeito como ela disse isso me deixou desconfiado. Era como se ela tivesse ensaiado aquilo. Não parecia espontâneo. Ela parecia muito organizada, como se estivesse esperando o momento certo para tocar no assunto. Eu assenti e murmurei algo como: acho que é uma boa ideia." Mas, por dentro, os alarmes estavam disparando. Por que agora? Por que, de repente, essa preocupação com organizar nossas finanças, se sempre mantivemos tudo separado? Naquela noite, não consegui tirar o comentário dela da cabeça. Fiquei pensando e repassando aquilo várias vezes, tentando juntar as peças. O que isso poderia significar? Será que era só coisa normal de adulto e eu estava exagerando? Mas aí lembrei dos telefonemas, da conversa que ouvi no café, e de como ela andava distante ultimamente. Tudo começou a se encaixar, e eu não gostei do cenário que estava se formando. Mesmo assim, não fiz nada de imediato. Alguns dias depois, ela trouxe o assunto de novo. Estávamos na cozinha, eu fazendo um sanduíche e ela mexendo no telefone. De repente, ela disse: "Você pensou mais sobre organizar as coisas do banco? Tipo, você sabe onde estão todos os detalhes das contas?" Eu abaixei a faca e me virei para olhar para ela. "Ok, o que está acontecendo?" perguntei, tentando manter o tom leve, mas firme. "Você anda falando muito sobre finanças ultimamente. Tem alguma coisa que a gente precisa conversar?" Ela finalmente levantou os olhos do telefone, com uma expressão surpresa, como se não esperasse que eu fosse pressioná-la. "Não, não tem nada errado", ela respondeu rapidamente, dando uma risadinha. "Eu só acho que é importante, sabe, para emergências." "Emergências? Tipo o quê?" perguntei. Ela deu de ombros, o rosto completamente neutro. "Eu não sei, é só coisas da vida. Não é nada demais,
eu prometo. Só acho que é algo que deveríamos resolver. A resposta dela parecia vaga. Muito vaga. Eu balancei a cabeça e deixei pra lá, mas a maneira como ela evitou dar uma resposta direta só me deixou mais desconfiado. Aquilo já não parecia mais uma sugestão casual. Parecia que ela estava escondendo alguma coisa, e eu não fazia ideia do que era. Então, no dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, decidi dar uma olhada mais de perto na nossa situação financeira. Eu abri nossa conta conjunta online e percebi algo estranho. Haviam algumas transferências pequenas feitas no último mês. Não era nada muito grande, só pequenas quantias que não pareciam ter um propósito claro. Não estavam marcadas como pagamento de contas, compras ou qualquer coisa do tipo. Na hora, minha mente começou a correr. Parecia que ela estava retirando dinheiro da conta para alguma coisa, mas eu não conseguia entender o que. Pensei em confrontá-la, mas algo me dizia para esperar. Se eu estivesse errado, ia parecer um idiota. E se estivesse certo, é bom, eu precisava ser cuidadoso. Aquilo estava me consumindo. Então procurei alguém em quem confio, um velho amigo da faculdade que, por acaso, é advogado. Contei a ele o que eu tinha notado, tentando não soar como um paranoico. Depois de ouvir tudo, ele me olhou e disse: "Eu não tô dizendo que algo definitivamente está acontecendo, mas você não está errado em querer se preparar. Se você está preocupado em proteger seus bens, agora é a hora de fazer isso. É melhor prevenir do que remediar." Ele me explicou alguns passos simples que eu poderia tomar para garantir que minhas finanças estivessem seguras, caso algo realmente estivesse acontecendo. Eu admito, e a ideia de agir desse jeito parecia extrema. Parecia que eu estava planejando algo terrível, sem nem ter certeza de que algo estava errado. Mas, quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Se ela realmente estivesse tramando alguma coisa e eu estava começando a acreditar nisso, eu precisava me proteger. Mas não foi uma decisão fácil. Não era só sobre dinheiro ou bens, era sobre a vida que a gente construiu juntos. Naquela noite, fiquei com as memórias passando na minha cabeça. O dia do nosso casamento, as vezes que ficamos acordados até tarde conversando sobre nossos sonhos, as piadas internas. Como chegamos a isso? Era isso que o nosso casamento tinha virado? Tomar essas medidas parecia admitir a derrota. Parecia que eu estava desistindo da confiança que tínhamos. Enquanto ela estava fora naquela noite, sentei e tomei uma decisão. Sentei-me à mesa, abri meu laptop e comecei a trabalhar. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o navegador e revisava tudo: contas bancárias, investimentos, a escritura da casa. Cada documento que eu olhava parecia um lembrete de traição, mas aquela voz insistente na minha cabeça continuava dizendo que isso era sobre sobrevivência, não sabotagem. Eu não estava tentando machucá-la. Mas não conseguia ignorar a sensação de que, se eu não agisse agora, me arrependeria depois. Fiz uma lista de tudo que eu podia transferir e como fazer isso sem levantar suspeitas. Enquanto digitava, senti um peso enorme no peito. Eu confiava nela completamente há anos, e agora, ali estava eu, me defendendo da pessoa que achei que sempre estaria ao meu lado. Então liguei para minha mãe. Não contei todos os detalhes, apenas o suficiente para explicar por que precisava da ajuda dela. Preciso que você guarde algumas coisas para mim por um tempo. Não é nada de errado, só algo que preciso fazer para me proteger. Do outro lado, ela ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente tentando entender o que estava acontecendo. Tá tudo bem? Ela perguntou, a voz cheia de preocupação. Sim, menti. É só uma precaução. Não tem com o que se preocupar. Ela não insistiu, mas dava para sentir a hesitação na voz dela quando disse: "Claro, querido. O que você precisar." Depois que desliguei o telefone, senti uma mistura estranha de alívio e vergonha. Odiei ter que envolvê-la nisso, mas saber que ela estava do meu lado me deu um pouco de segurança, mesmo numa situação que parecia um buraco sem fim. Quando a Amy chegou em casa, eu já tinha começado o processo.
Transferi a maior parte dos meus bens, poupança, investimentos e até a casa, para o nome da minha mãe. Deixei o suficiente na nossa conta conjunta para não levantar suspeitas, mas o resto estava seguro. Ela não percebeu nada. Entrou, me deu um beijo na bochecha e perguntou se eu queria assistir a um filme. Agi normalmente, mas por dentro eu estava uma bagunça. Parte de mim se sentia culpada, como se estivesse traindo a confiança dela. Mas outra parte se sentia aliviada, como se eu finalmente tivesse assumido o controle de uma situação que vinha fugindo das minhas mãos nos últimos dias. Eu mantive tudo o mais normal possível. Não queria dar nenhuma pista de que algo tinha mudado. Ela parecia estar bem, até alegre demais às vezes. Mas, em vez de me tranquilizar, isso só aumentava a minha desconfiança. Se ela estava planejando algo, era uma especialista em esconder. O que realmente me chamou a atenção foi o fato de que ela não mencionou as finanças novamente. Nenhuma vez, depois daquela última conversa. Era como se o assunto tivesse simplesmente desaparecido da mente dela. No início, achei que talvez eu tivesse exagerado e ela desistiu porque realmente não era tão importante. Mas, quanto mais eu pensava, mais parecia que ela estava evitando o assunto. Quase como se tivesse medo de tocar nisso de novo depois que eu pressionei. Peguei ela me observando algumas vezes, com aqueles olhares rápidos, como se estivesse avaliando meu humor ou decidindo se iria dizer algo. Sempre que eu notava, ela imediatamente desviava o olhar e fingia estar concentrada no telefone, na TV ou em um livro. Era sutil, mas estava ali. Parecia que ela estava esperando que eu trouxesse o assunto à tona, como se não quisesse arriscar ser a primeira a mencionar de novo. Esse silêncio só me deixou mais desconfortável. Não era do feitio dela simplesmente largar um assunto que achava importante. A maneira como ela estava evitando parecia intencional. Se ela estava testando as águas, não estava se arriscando muito. E, se estava esperando algo, eu não ia facilitar. Sabia que precisava estar um passo à frente. Algo estava vindo, só não sabia o que ou quando. Naquela noite, certifiquei-me de que tudo estava em ordem. Revisei a papelada de novo, conferindo cada detalhe. As transferências dos bens para o nome da minha mãe, a casa, as economias, os investimentos, tudo estava legalmente no nome dela agora. Nada poderia ser contestado. Até liguei para minha mãe para confirmar que ela tinha toda a documentação em mãos. 2 semanas se passaram, e as coisas pareciam normais. Normais até demais. Ela estava agindo de forma mais carinhosa, iniciando conversas sobre coisas aleatórias, como o trabalho ou o que comer no jantar. Isso me confundiu, porque, por meses, ela tinha estado distante, evitando qualquer conversa mais profunda. Parte de mim começou a pensar que talvez eu estivesse exagerando. Talvez o comportamento estranho dela fosse só estresse ou algo que eu não estava entendendo. Mas então, numa sexta-feira à noite, do nada, ela se sentou comigo no sofá, desligou a TV e disse que precisávamos conversar. Meu estômago embrulhou na hora. Eu sabia o que estava por vir antes mesmo de ela abrir a boca. Eu acho que deveríamos nos divorciar, ela disse, com um tom tão calmo que parecia ensaiado. Não estava brava nem emocionada. Era frio, como se estivesse dizendo que tínhamos acabado o leite. Eu a encarei, sem saber o que dizer, enquanto ela começava a explicar o raciocínio dela. Ela começou a falar sobre precisar de espaço, querer se redescobrir, dizendo que sentia ter perdido sua identidade no casamento. Frases típicas de término, que na verdade não explicavam nada. Mas então, ela disse algo que me atingiu de forma diferente. Você sabe que eu fiz muitos sacrifícios por você ao longo dos anos, e eu não acho que você realmente os valoriza. Eu mereço mais. Essa última parte doeu. Não era só sobre ela querer ir embora. Era como se ela estivesse colocando toda a culpa em mim, me acusando de ser ingrato, como se eu devesse algo a ela e ela só estivesse pegando o que era dela por direito. Fiquei sentado, tentando processar o que ela estava dizendo, mas uma pergunta não saía da minha cabeça: por que agora? Então,
ela soltou uma frase que fez tudo começar a fazer sentido. Uma amiga minha tem me ajudado a enxergar as coisas com mais clareza. Ela disse isso sem me olhar nos olhos. Uma amiga? Fiquei quieto, deixei ela continuar falando, mas minha mente estava a mil. Quem era essa amiga? Por que ela estava tão envolvida no meu casamento? O jeito como ela falou não parecia algo casual. Era como se alguém estivesse influenciando, incentivando, até convencendo ela de que me deixar não era só uma opção, mas uma estratégia que ela precisava colocar em prática. Quanto mais ela falava sobre como merecia mais por causa dos sacrifícios a que fez, mais eu não acreditava no que ouvia. Que sacrifícios? Ela estava feliz comigo. Pelo menos era o que ela sempre dizia. Eu trabalhei duro para dar a ela a vida que ela queria. E não estou falando só de dinheiro. Quando ela quis se mudar para ficar mais perto do trabalho, eu concordei, mesmo que isso significasse um trajeto mais longo para mim. Quando ela decidiu fazer aquele retiro de yoga caro no ano passado, eu ajustei o orçamento, até abrindo mão de umas férias que eu queria, só para que ela pudesse ir. Eu a apoiei quando ela mudou de carreira, 2 vezes, dizendo que estava tudo bem arriscar porque eu queria que ela fosse feliz. Achei que ser um bom marido significava colocá-la em primeiro lugar sempre que fosse possível. Não era como se eu fosse um parceiro distante ou desatento. Eu estava presente. Lembrava de aniversários, planejava encontros quando ela dizia que se sentia presa em uma rotina, ouvia seus desabafos sobre o trabalho, amigos e família. Eu nem sempre acertava, mas eu tentava. E agora, ela vinha com essa de "eu mereço mais"? Não acreditei por um segundo. Ela não estava infeliz por algo que eu fiz ou deixei de fazer. Ela estava infeliz porque algo tinha mudado nela. Talvez fosse essa tal amiga que ela continuava mencionando. Talvez fosse outra coisa. Mas a mulher sentada na minha frente agora não era a mesma com quem eu me casei. E eu não ia deixá-la reescrever a história do nosso casamento só para se adequar à nova narrativa dela. Não a pressionei naquele momento. Em vez disso, assenti e disse algo neutro, como: "Se é assim que você se sente, acho que deveríamos descobrir os próximos passos." Ela pareceu surpresa por eu não estar discutindo ou implorando para ela ficar, mas eu não me importava. Meu foco já tinha mudado. Eu precisava entender quem ou o que estava por trás dessa mudança repentina e tão calculada no comportamento dela. Isso não era apenas ela acordando um dia e decidindo que queria ir embora. Era algo maior. E eu não ia deixar isso me atingir mais do que já tinha. Depois daquela conversa, ela foi para o apartamento dela. E, na segunda-feira, eu recebi os papéis do divórcio. Deixa eu te dizer, esses papéis não eram apenas para encerrar o relacionamento. Eles estavam prontos para tirar tudo de mim. Metade da casa, minhas economias, meus investimentos, o carro. Ela queria tudo. Ainda tinha algumas cláusulas vagas sobre pensão alimentícia que nem faziam sentido, considerando que ela tinha uma renda boa. Parecia que ela estava tentando me pressionar ao limite, esperando que eu simplesmente desistisse e entregasse tudo pelo que trabalhei. No começo, achei que era apenas ela sendo vingativa. Mas a forma como tudo estava tão bem detalhado e agressivo me fez perceber que havia outra pessoa orientando ela nisso. Então, decidi investigar. Não era como se eu pudesse simplesmente perguntar quem estava influenciando ela, então tive que ser criativo. Comecei pelas redes sociais dela, que, para minha sorte, ela ainda não tinha bloqueado. Ela não postava com frequência, mas eu dei uma olhada nas fotos marcadas e nos comentários. Procurei por alguém novo. Foi aí que notei um padrão. Um tal de Jake continuava curtindo e comentando nas postagens dela. Nada muito explícito, mas o suficiente para me chamar a atenção. Cliquei no perfil dele. Era público. À primeira vista, ele parecia um cara comum, na casa dos 30 anos, que trabalhava com marketing, pelo que dizia na bio. Mas, conforme eu rolava pela página dele, algo estranho começou a aparecer.
Ele tinha postado uma foto no mesmo café onde eu havia há algumas semanas, no mesmo dia em que ela falou sobre a começar do zero. Meu estômago embrulhou. Continuei rolando e vi mais coisas. Um comentário em uma das postagens dele que dizia: "E você conseguiu." E uma selfie que ele tirou em um lugar que parecia o novo apartamento dela. Nada disso era uma prova concreta, mas foi o suficiente para me deixar ainda mais desconfiado. Eu não tinha certeza do que fazer com essa informação, mas sabia que não podia simplesmente ficar parado esperando que as respostas caíssem no meu colo. A menção dela sobre uma amiga que ajudou a resolver as coisas não saía da minha cabeça, e eu precisava descobrir quem era. Decidi ligar para uma das nossas amigas em comum, a Lisa. Ela e minha esposa eram próximas há anos, então, se alguém soubesse o que estava acontecendo, seria ela. Comecei a conversa de forma casual, perguntando se ela tinha falado com minha esposa recentemente ou se tinha notado algo estranho. Lisa respondeu rápido, dizendo que não sabia nada sobre uma amiga ou qualquer tipo de conselho. Fiz mais algumas perguntas, tentando sondar, mas ela encerrou a conversa de forma defensiva, dizendo que realmente não podia me ajudar. Tudo parecia muito apressado, como se ela estivesse tentando evitar qualquer envolvimento comigo. Mas eu não estava pronto para desistir. Liguei para outra amiga, a Emily. Usei a mesma abordagem, explicando que só estava tentando entender a situação. No começo, ela parecia hesitante, desviando das minhas perguntas com respostas vagas. Quando insisti um pouco mais, ela encerrou a ligação abruptamente, me deixando ainda mais desconfiado. Algum tempo depois, para minha surpresa, Emily me ligou de volta. Ela disse que precisava ter certeza de que tudo o que ela me contasse não voltaria para minha esposa. Prometi que manteria segredo. Depois de uma longa pausa, ela finalmente contou o que sabia. Pelo que Emily ouviu, minha esposa estava passando muito tempo com alguém chamado Jake, alguém que ela conheceu no trabalho. Emily não sabia muitos detalhes, mas mencionou que Jake estava profundamente envolvido nos aconselhos a que minha esposa estava recebendo sobre o divórcio. Ouvir aquele nome foi como encaixar uma peça do quebra-cabeça. Tudo começou a fazer sentido. Não era só sobre ela precisar de espaço ou estar se redescobrindo. Tinha outra pessoa na história, guiando as decisões dela. Decidi que ia confrontar isso do meu próprio jeito. No fim de semana, fui até o prédio onde ela estava morando. Estacionei a um quarteirão de distância, esperando confirmar o que já suspeitava. Algumas horas depois, vi ela saindo do prédio com Jake. Eles não deram as mãos, mas a forma como andavam juntos, inclinando-se para conversar, mostrava intimidade. Entraram no carro dele e foram embora, me deixando ali, olhando para o espaço onde eles estavam. Eu não os segui. Não precisava. Naquele momento, tudo estava claro. Ela não só tinha deixado de me amar. Ela estava planejando sair com outra pessoa. Agora tudo fazia sentido, e a distância repentina, as questões financeiras, as exigências agressivas nos papéis do divórcio. Ela não estava apenas me deixando, estava tentando me tirar tudo, e tinha alguém a apoiando em cada passo do caminho. Voltei para casa naquela noite com a cabeça girando. A traição doeu, mas o que doeu mais foi perceber o quão calculado tudo foi. Ela estava usando o divórcio como um trampolim para a vida que estava construindo com Jake. Mas ela não fazia ideia do que eu tinha preparado para ela. Na primeira sessão de mediação, o clima foi tenso desde o momento em que entramos. O advogado dela apareceu com uma pasta tão grossa que parecia que eles estavam processando uma multinacional. Ele começou a listar as demandas dela como se fossem totalmente razoáveis, metade da casa, as economias, os investimentos, o carro, e até algumas bobagens adicionais sobre pensão alimentícia. Fiquei quieto, fingindo ouvir, mas esperando meu advogado agir. Quando finalmente chegou a nossa vez, meu advogado calmamente deslizou uma pilha de documentos sobre a mesa e disse: "Antes de prosseguirmos, acho importante que todos revisem esses documentos." O advogado dela pegou os papéis e começou a folheá-los.
A confiança que ele demonstrava inicialmente mudou rapidamente, e ele franziu ainda mais as sobrancelhas a cada página que virava. O que é isso? Ele perguntou, olhando para os documentos. Esses documentos mostram a transferência de todos os principais ativos para um fundo sob o nome da mãe do meu cliente, meu advogado explicou, com a voz firme. As transferências foram concluídas várias semanas antes do pedido de divórcio, e o fundo fiduciário é totalmente legal e irrevogável. A sala ficou em silêncio absoluto. O advogado dela se virou para ela, com a confusão agora misturada com frustração. Você não mencionou isso? Ele disse categoricamente. Ela pegou os papéis das mãos dele, folheando-os rapidamente. Seu rosto começou a ficar vermelho. Isso não pode ser real, ela murmurou, olhando para as assinaturas e datas autenticadas. Então ela se virou para mim, com a expressão mudando de descrença para a fúria. Você planejou isso, ela sibilou, olhando para mim como se eu tivesse cometido algum crime imperdoável. Você sabia que eu ia entrar com o divórcio e armou isso para me ferrar. Eu não respondi. Apenas fiquei ali, sentado, deixando ela conectar os pontos sozinha. O advogado dela, agora visivelmente irritado, pediu para meu advogado explicar melhor. E meu advogado fez isso calmamente, de forma meticulosa, apresentando cada peça de prova necessária para as transferências. As datas estavam perfeitamente alinhadas, mostrando que eu havia movido tudo bem antes de ela entrar com o divórcio. As assinaturas foram devidamente autenticadas, e o fundo era imbatível. Não havia nada que eles pudessem fazer para contestá-lo. Ela estava furiosa. Você é inacreditável, ela estalou, se inclinando para a frente na cadeira. Eu não posso acreditar que você fez algo assim comigo. Eu não disse uma palavra. O que eu teria que dizer? Não era sobre eu fazer algo contra ela, era sobre me proteger, porque ela deixou claro que não ia embora quieta. A reunião terminou com o advogado dela reclamando que precisavam reavaliar a abordagem, mas era óbvio para todos na sala que não tinham mais o que fazer. Quando saímos do prédio, ela me puxou para o lado no corredor, com o rosto uma mistura de raiva e desespero. Isso não acabou. Ela disse baixinho. Você vai se arrepender disso. Eu só olhei para ela e disse, e eu já me arrependo de ter confiado em você. Esse é o único arrependimento que tenho. Depois da sessão de mediação, as coisas pioraram mais rápido do que eu imaginava. Ela entrou em colapso total quase de imediato. Começou com as ligações. Ligação atrás de ligação. No começo, ela parecia calma, até mesmo se desculpando, deixando mensagens de voz começando com a acho que só precisamos conversar ou a sei que isso ficou complicado, mas podemos consertar. Quando eu não respondi, o tom mudou no segundo dia. As mensagens começaram a oscilar entre soluços e gritos. Uma mensagem era ela chorando, dizendo que havia cometido um erro e não queria perder tudo o que havíamos construído juntos. A próxima, ela estava com raiva, me acusando de ser mesquinho e vingativo, me culpando por tudo o que deu errado na vida dela. Eu ignorei completamente. Meu advogado me aconselhou a não me envolver, e, honestamente, eu não queria. Eu estava cansado de jogar os jogos dela. Mas ela não estava. Quando as ligações e mensagens não funcionaram, ela começou a espalhar histórias. Eu comecei a ouvir de amigos em comum que ela estava dizendo que o divórcio não era real, que tudo era uma brincadeira elaborada. Brincadeira? Quem acreditaria nisso? Não demorou muito para as rachaduras na história dela aparecerem. Os amigos começaram a perguntar, se fosse uma brincadeira, por que você entrou com a papelada real? Ou por que contratou um advogado e fez exigências tão específicas? Quando as pessoas não acreditaram imediatamente na desculpa da brincadeira, ela redobrou a aposta. Disse que não era apenas uma brincadeira, mas uma forma de testar a força do nosso relacionamento. Começou a se pintar como a vítima, dizendo que estava magoada e traída pela minha reação, que eu tinha levado as coisas longe demais e destruído a confiança no nosso casamento. No começo, algumas pessoas até pareciam acreditar nas histórias dela.
Eu recebia mensagens ou comentários estranhos de conhecidos dizendo coisas como "Uau, não sabia que as coisas estavam tão difíceis para ela." Até mesmo o irmão dela atacou, dizendo que eu deveria ter conversado em vez de ser tão drástico. Era frustrante, mas eu sabia que a verdade ia aparecer. E apareceu, graças a um dos nossos amigos em comum, vamos chamá-lo de Matt. Matt e eu não éramos tão próximos, mas sempre fomos amigáveis. Algumas semanas depois da mediação, Matt me mandou uma mensagem do nada, dizendo que tinha algo que eu precisava ver quando nos encontrássemos. Ele pegou o telefone e me mostrou uma série de mensagens entre ela e o Jake. Fiquei confuso no começo. "Como você conseguiu essas mensagens?" perguntei, enquanto olhava o telefone. Matt explicou que ele tinha um amigo em comum com o Jake, alguém que tinha acesso às conversas. Esse amigo começou a se sentir desconfortável com o que estava acontecendo, especialmente quando Jake começou a se gabar de como estava ajudando minha esposa a garantir o futuro dela. Não demorou muito para que esse amigo conectasse os pontos e percebesse o que a garantir o futuro realmente significava, e tentar me esvaziar, me culpando por ficar em silêncio. O amigo tirou prints das mensagens e compartilhou com o Matt, sabendo que ele tinha uma relação melhor comigo e poderia me avisar. "Esse cara está jogando dos dois lados", disse Matt, balançando a cabeça. "Ele está incentivando ela a te tirar tudo enquanto faz ela acreditar que vai estar lá para ela depois." Matt me entregou as mensagens e disse, "E eu pensei que você deveria saber. Você não merece esse homem." As mensagens eram brutais. Ela não estava só desabafando com o Jake sobre o divórcio, ela estava ativamente planejando seus próximos passos com ele, e ele estava orientando ela nisso. Uma das mensagens dizia, "E uma vez que o acordo for feito, teremos tudo o que precisamos. Só preciso que ele concorde com os termos." Resposta do Jake, "Não recue. Faça ele se sentir culpado, se for preciso. Ele te deve. Começaremos do zero quando você tiver o dinheiro." Eu sentei ali, olhando para o telefone do Matt, tentando processar o que eu estava lendo. Isso não era um mal-entendido ou uma reação emocional a um casamento fracassado. Isso era manipulação fria e calculada. Agradeci ao Matt e ele foi embora, mas minha mente estava girando. Agora tudo fazia sentido. A distância repentina, a obsessão dela com nossas finanças, as exigências agressivas no divórcio, tudo fazia parte de um plano. Ela estava trabalhando com o Jake nos bastidores. O texto se espalhou rápido entre nossos amigos em comum. O Matt compartilhou com algumas pessoas, e a partir daí, a história começou a circular. De repente, a narrativa dela não estava mais se sustentando. As pessoas que antes eram neutras ou até mesmo solidárias com ela começaram a se afastar, e a mudança foi quase instantânea. As pessoas que a defendiam ou que ficavam em cima do muro agora viam como ela realmente era. Até mesmo os aliados mais próximos dela começaram a se distanciar. Quando o divórcio foi finalizado, ela não tinha mais nada, além dos seus pertences pessoais. Seu advogado silenciosamente abandonou o caso, depois de perceber que não havia base legal para sustentar aquelas demandas ousadas. Tudo desmoronou sob o peso da documentação que preparei e da confiança que estabeleci com minha mãe, que era intocável. Quanto a Jake, ele desapareceu assim que as coisas começaram a desmoronar. Eu não ficaria surpreso se ele estivesse a usando da mesma forma que ela me usou. Pelo que eu pude entender, ele alimentava as ilusões dela de independência e um novo começo, mas no momento em que ficou claro que ela não sairia com nada, ele sumiu. Sem Jake no caminho, a confiança dela caiu drasticamente. As ligações e mensagens continuaram chegando, mas agora estavam mais desesperadas. Ela não me acusava mais, agora estava implorando. "Podemos apenas conversar? Por favor, eu farei qualquer coisa para consertar isso." Uma mensagem de voz dizia isso. Outra dizia, "E você não precisa me perdoar, mas não podemos resolver isso e seguir em frente? Eu vou largar tudo se você apenas falar comigo." Eu não respondi. Não consegui. O dano estava feito e não havia como voltar atrás.
Até a família dela começou a se afastar. O irmão dela me contatou em um momento, se desculpando por algumas coisas que disse antes, quando acreditou no lado dela da história. Eu não sabia o que ela estava fazendo com você, ele admitiu. Sinto muito por ter acreditado nela. Para mim, eu consegui a casa, minhas economias e algo que não sentia há muito tempo, paz de espírito. Minha mãe, como sempre, foi minha rocha. Ela veio com baldes de tinta e uma lista de ideias para me ajudar a recuperar o espaço como o meu. A vida finalmente parecia ser minha novamente. Chega de ficar pensando 2 vezes sobre cada pequena interação. Chega de me sentir traído. Agora, só paz. Ela é um capítulo no meu passado, e eu não o releio mais. No que me diz respeito, o resto da história é inteiramente meu para escrever.